Olá, eu sou o Flávio Zelada, eu sou preceptor aqui do Instituto de Ortopedia da Faculdade de Medicina do Hospital do IoT, tá? Posso começar de novo? Tá bom. Olá, eu sou o Flávio Zelada, eu sou preceptor aqui do Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e hoje eu vou falar para vocês sobre o tema de fraturas de tornozelo em crianças. Nessa aula vamos falar um pouco da introdução, epidemiologia, o quadro clínico, o exame físico, as imagens que são relevantes, classificação, falar um pouquinho também das fraturas transicionais, do tratamento e das complicações desse tipo de fratura. As fraturas que são do tornozelo, que a gente fala em criança, são as fraturas fisárias, geralmente da tíbia e fíbula distal. São as fraturas, também as fraturas transicionais, que são as fraturas do tilô juvenil e a fratura triplanar. Tá? Então a gente vai falar um pouco de cada uma delas. É a terceira fratura fisária mais comum, fica atrás apenas das fraturas de falange e do rádio distal. É mais frequente em meninos, a maioria é causada por lesões esportivas. Também, alguns poucos podem ser causados por trauma de alta energia, tá bom? O quadro clínico, geralmente, principal é a dor, deformidade algumas vezes e a incapacidade de deambular, tá? Então, é sempre importante avaliar a posição que o pé se encontra na chegada do paciente ao hospital, fazer o exame neurovascular completo, atentar para o pulso, pulso tibial, também o pulso pedioso e também as áreas de inervação sensitivas e motoras do pé, tá? Para descartar alguma lesão vascular, alguma lesão neurológica, e é importante sempre documentar isso no prontuário. Descartar também síndrome compartimental e avaliar também as condições de partes moles, em que na figura mostra uma fratura da região distal, do tornozelo, da tíbia e da fíbula, mas com uma lesão grande de partes moles, ok? Imagens. Quando a gente solicita imagens, a gente pode usar também os critérios de Ottawa. Teve um trabalho que mostrou que ele também poderia ser utilizado, principalmente se a criança não tem incapacidade de deambular ou não tem dor à palpação dos fragmentos das partes ósseas, teoricamente poderia não ser necessário fazer imagens. E quais seriam as imagens? Nos casos que tem incapacidade de deambular, dor à palpação de proeminências ósseas, aí seria indicado a radiografia, que seria a radiografia AP, perfil e o mortise do tornozelo, ok? Tomografia, ela não é um exame usado para diagnóstico, mas nas fraturas intraarticulares desviadas, como a fratura triplanar e tilô, elas são importantes para você checar realmente se ela não tem nenhum desvio ou se está dentro do desvio aceitável, o que pode mudar a sua conduta terapêutica. A ressonância magnética, ela tem um papel a ser definido na fase aguda. Ela é mais importante para avaliar o distúrbio de crescimento, fisária. Classificação principal para a fratura fisária é a classificação de Salter-Harris, em que a tipo 1 é uma lesão apenas da região fisária. Tipo 2, o traço corre pela parte da fise com uma saída na metáfise, em que temos o fragmento de Thurston Holland. No tipo 3, nós temos um traço correndo pela área da fise, saindo pela articulação. No tipo 4, uma lesão que começa na região metafisária e corre em direção à articulação. E a tipo 5 são as fraturas raras, que são as por compressão. Difícil diagnóstico. Tem uma classificação específica também para tornozelo infantil, que é a classificação de Diaz e Tadian, em que o tipo... São 4 tipos principais, em que a primeira parte fala qual a posição do pé no momento do trauma, e a segunda é o mecanismo de trauma que causa a fratura. Então, podemos ter a supinação e inversão,
a pronação, eversão e rotação externa, a supinação e flexão plantar e a supinação e rotação externa. Tem os subtipos. A supinação e inversão tem grau 1 e grau 2. A grau 1 é apenas uma fratura da fíbula isolada, Salter-Harris 1 ou 2, e a supinação e inversão grau 2, nós temos essa subdivisão em 4 tipos, em que podemos ter uma fratura Salter-Harris tipo 1 da tíbia distal, Salter-Harris tipo 2, que seria o tipo B, Salter-Harris tipo 3, que seria o tipo C, ou Salter-Harris tipo 4 da tíbia distal, que seria o tipo D da supinação e inversão grau 2. Temos também a supinação flexão plantar, em que podemos observar um fragmento de Thurston Holland na parte posterior da tíbia distal. A supinação e rotação externa também pode ser dividida em 2 tipos. A grau 1 é apenas uma fratura por rotação externa na tíbia distal, e a grau 2 temos a fratura tanto da tíbia quanto da fíbula, causado por um mecanismo de rotação externa. E o último tipo é a pronação, eversão e rotação externa, em que nós podemos observar uma fratura Salter-Harris tipo 1 da tíbia distal com uma fratura da fíbula associada e geralmente uma translação lateral do talos. É o que define esse tipo de fratura. Sobre a fratura triplanar, que vemos na figura abaixo, é uma fratura que ocorre na fase de transição da infância para a maturidade esquelética. Então, o esqueleto é uma fase de transição do esqueleto imaturo para o esqueleto maduro. Ocorre o fechamento assimétrico da fise. Na figura acima, podemos ver que ela começa na parte medial, depois ela vai, ela começa na parte central, depois ela vai para a parte medial e por último para a parte lateral. E existe uma controvérsia se esse tipo de fratura ele é uma lesão tipo 2 de rotação externa, que é uma avulsão da parte anterolateral da tíbia, e por isso ficaria esse tipo de fratura, ou se ele é uma fratura que está ligada única e exclusivamente ao fechamento assimétrico da fise. Ainda a literatura não conseguiu demonstrar qual que é a razão mais correta. E como a gente define ela? A gente define ela como uma Salter-Harris, que a gente vê no AP, um Salter-Harris tipo 3, e na imagem perfil, uma Salter-Harris tipo 2. Sobre fraturas de tilô juvenil, também isso é uma fratura que ocorre na fase de transição, e ela é uma fratura que é vista como Salter-Harris tipo 3 da porção anterolateral da tíbia, e é causada por uma avulsão do ligamento tibiofibular antero-inferior. Pode ser vista também na radiografia, e a tomografia, como já foi dita antes, ela é utilizada para checar o desvio e ver se ela está dentro do tratamento, que pode ser conservador ou se é um tratamento cirúrgico. E ela é uma fratura causada por um mecanismo de rotação externa. O tratamento que podemos lançar mão: apenas imobilização é um tipo de tratamento. A redução fechada com a imobilização, um gesso, associada a um gesso, por exemplo. A redução fechada associada a uma fixação percutânea, ou a redução aberta com fixação interna. São essas opções. Quando que a gente vai usar cada uma delas? O tratamento conservador são principalmente para as fraturas Salter-Harris tipo 1 e 2, que não tem nenhum desvio. E quais são os desvios aceitáveis? Em maiores que 3, se tiver mais que 3 anos de crescimento, você pode acertar até 10 a 15 graus de tilt plantar, 5 a 10 graus de valgo e 0 de varo. A fratura Salter-Harris tipo 3 e 4 sem desvio também são passíveis de tratamento conservador, ou quando tiver um desvio menor que 2 mm. As fraturas também intraarticulares triplanar e tilô são também tratamento conservador quando tiverem um desvio menor que 2 mm. Quando que a gente vai fazer a redução fechada e fixação percutânea? Então, se ela tiver um desvio inaceitável nas fraturas tipo 1 e tipo 2,
apesar da redução ela ficar instável e você tem que fixar. E se a redução estiver estável, pode ser tentado o gesso, mas existe um risco maior de perda de redução. Então a tendência é quando é necessário fazer a redução da fratura, que também faça a fixação, que aí garante ou minimiza o risco de perda da redução. Quando que é necessário fazer a redução aberta e a fixação interna? Quando tiver uma fratura tipo Salter-Harris, tipo 3 ou tipo 4, com um desvio maior que 2 milímetros, ok? Se pode ser tentada até uma redução fechada, mas se não tiver redução anatômica, por ser uma fratura articular, aí é melhor que você faça a via e faça a redução anatômica dela por via aberta, ok? Porque muitas vezes um dos fatores que impedem a redução fechada é a interposição de partes moles do periósteo. E você tem a opção de usar tanto fio de Kirchner ou parafuso de 4 milímetros. Por exemplo, nessa fratura que vemos aqui na figura à esquerda, nós vemos uma fixação paralela à FISE com 2 parafusos canulados, que é adequada. Okay? E na fratura aqui abaixo, nós temos uma fixação com parafuso paralelos à FISE, um na parte metafisária e um na parte, a parte da epífise, e a gente vê uma boa consolidação. Quais são as principais complicações? É a barra fisária ou distúrbio de crescimento. Então aqui a gente tem um exemplo de uma barra fisária que evoluiu com fechamento precoce da FISE, o que leva numa área mais medial, né? Centromedial. Então leva um crescimento assimétrico da região distal da tíbia e leva a uma deformidade. Então aqui a gente tem um tratamento também que foi feito com uma osteotomia corretiva. Okay? A consolidação viciosa também é um problema, seja por desvio inadequado ou também por barra fisária. Também temos outras complicações como a artrose pós-traumática, a síndrome compartimental, que não é tão frequente, mas por ser grave é sempre necessário ser excluída, ou a osteonecrose da epífise distal da tíbia, que também é uma complicação rara. A bibliografia utilizada para fazer essa aula foi essa que a gente vê no slide. Tá? Muito obrigado.